Estamos de volta com o nosso terceiro bloco, estamos de volta com a nossa terceira parte, tá? Então, como eu narrava há pouco, se a ideia é reparar integralmente o dano, o ideal seria uma responsabilidade ou uma reparação in natura, né? Que você conseguisse devolver o sujeito exatamente ao status quo antes do dano. Mas essa regra teórica acaba sendo exceção prática, porque é muito difícil de, na prática, você conseguir devolvê-lo exatamente à situação anterior. Daí porque costumamos se utilizar de uma compensação financeira. Já que não dá para fazer reparação in natura, vamos à compensação financeira, que se notabiliza como uma exceção teórica, porque eu só devo utilizá-la quando não for possível a responsabilização in natura, mas que acaba sendo a regra prática, porque na prática, na maioria das vezes, eu não consigo fazer a reparação in natura, então eu devo me utilizar dessa regra prática, dessa compensação financeira. Então a dinâmica acaba sendo essa aí, é assim que se encaminha, tá? Então a maioria das ações de reparação civil, ao buscar essa ideia da reparação integral, ao buscar essa ideia da compensação integral do princípio do imperador, acabam aí por se direcionar por uma compensação financeira, tendo em vista a impossibilidade de uma reparação in natura. Beleza. Soma-se a isto ainda que na busca dessa reparação integral, a doutrina do direito nacional, com base inclusive no direito alemão, costuma lançar mão do que se denomina de teoria da diferença. Teoria da diferença. Perceba, como é que você faz aqui para verificar então essa reparação integral? Você vai pegar o estado do sujeito antes da lesão e o estado do sujeito após a lesão. E você vai indenizar a diferença. Então nós aplicamos na busca da reparação integral a chamada teoria da diferença, tá? Obviamente que a teoria da diferença, ela é de fácil aplicação e de uma visão até mais cristalina quando eu estou a tratar de danos patrimoniais. Danos quantificáveis patrimonialmente, né? Danos de fácil quantificação. Bateram em meu carro, por exemplo. Quanto é o conserto? Roubaram o meu celular. Qual é o valor do aparelho? Mas quando eu trabalho com danos na esfera moral, na esfera relativa à personalidade, a teoria da diferença sofre maiores dificuldades, né? Porque é difícil você saber qual era o valor pretérito e o depreciado e indenizar a diferença. Daí porque na seara dos danos extrapatrimoniais, acaba-se por buscar mais um arbitramento de valor. Então, acaba-se por buscar mais um arbitramento desse valor indenizatório. Então, arbitra-se ali um valor de indenização, arbitra-se ali um valor indenizatório. A teoria do arbitramento acaba sendo bastante utilizada, tá? Gente, apesar da reparação integral ser uma regra geral, eu lhe recordo que toda regra geral em direito sofre as suas exceções, tá? Toda regra geral em direito sofre as suas exceções. E aqui na reparação integral não é diferente. O parágrafo único do artigo 944, ele pontua que se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, entenda-se aqui por culpa mínima e dano máximo. Então, se eu tenho excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, culpa mínima e dano máximo, poderá o juiz reduzir equitativamente o valor da indenização. Então, pode o juiz reduzir equitativamente o valor da indenização. O exemplo do Venosa aqui é muito elucidativo. Imagina que eu estou fumando um cigarrinho e eu descarto lá a bituca, a pontinha do cigarro. E eu acabo causando um incêndio de proporções absurdas, tá? Eu tenho uma culpa mínima e eu tenho um dano máximo. Culpa mínima, dano máximo. Bem, neste cenário, o juiz então poderá, é uma faculdade dele, reduzir equitativamente, com equidade, o valor da indenização. Beleza? Na busca dessa reparação integral, o Código Civil
lá no artigo 402, pontua que deve ser feito o famoso pedido de perdas e danos, tá? Então, deveríamos realizar o famoso pedido de perdas e danos. E o pedido de perdas e danos, ele englobará os danos emergentes, também denominado de danos positivos, e os lucros cessantes, também denominados de danos negativos. Então, nesse pedido de perdas e danos, nós devemos guiar aí o pleito na busca da reparação integral, nos danos emergentes, que são os danos positivos, e nos lucros cessantes, que são os danos negativos. O que é o dano emergente? O dano emergente é aquilo que você efetivamente perdeu. Então, quando eu falo de dano emergente, eu estou a tratar daquilo que eu efetivamente perdi. Já o lucro cessante é aquilo que eu razoavelmente deixei de lucrar. Aquilo que eu razoavelmente deixei de lucrar. O exemplo aqui, que é um clássico nos livros de direito, diz respeito ao taxista. Imagine que eu colidi o meu carro no táxi. Dano emergente, o conserto do carro. Conserto do carro, né? Então, antes de colidir no táxi, o táxi estava lá integral, bonitinho. Colidi, o conserto do carro deu R$1.000, esse é o dano emergente. Lucros cessantes. Bem, o táxi ficou parado 5 dias por conta do conserto. Eu vou indenizar, então, que razoavelmente aquele taxista deixou de ganhar naquele prazo de 5 dias. Então, eu tenho o dano emergente e eu tenho o lucro cessante. Acompanhou aí? Se ligou no movimento? Beleza? Bem, tudo isso que eu falei para você na busca da reparação integral, então, ela liga-se à ideia do que nós chamamos de função sancionadora. Alguns autores denominam de função reparadora da responsabilidade civil. Então, é a função sancionadora, é a função reparadora da responsabilidade civil. Mas perceba, para além dessa função sancionadora, para além dessa função reparadora, debate-se a possibilidade da responsabilidade civil ter a chamada função preventiva, função inibitória. Então, debate-se a possibilidade dessa responsabilidade civil ter uma função preventiva, debate-se a possibilidade dessa responsabilidade civil ter uma função inibitória. Será que, para além da sanção, para além da reparação, eu devo também tentar prevenir danos? Será? Será que para além da sanção, para além da reparação, eu devo também buscar essa prevenção dos danos? Será que a responsabilidade civil também deve buscar um desestímulo? Essa é a grande dúvida. E boa parte da doutrina, a exemplo do Gustavo Tepedino e tantos outros, entendem que sim, devemos buscar esse desestímulo. Há até enunciado doutrinário, enunciado 379 do CJF, que nos indica que o Código Civil não afasta a possibilidade de se reconhecer a função punitiva ou pedagógica. E essa pedagógica aqui é justamente a inibitória da responsabilidade civil. Alguns autores trazem aqui como experiência estrangeira o chamado dano punitivo, vem do direito anglo-saxão, lá denominado de punitive damages. Então, o dano punitivo, o punitive damage. E nessa linha de pensamento, passam a defender a tese de que a indenização ela poderia ir para além da extensão do dano. Para além da extensão do dano, justamente para evitar reincidências. Evitar que aquela empresa que cometeu aquele dano continue reincidindo naquela conduta e acabe gerando aí danos a outras
pessoas. Os exemplos aqui são claros nas relações de consumo, né? Quem nunca sofreu um abuso de uma empresa aérea, ou de uma empresa de telefonia celular, ou do seu provedor de internet? Várias pessoas. E quando você conversa com outras pessoas, várias outras sofreram rigorosamente o mesmo dano, sofreram rigorosamente o mesmo problema. Será que se nós tivéssemos danos punitivos, danos para além dessa extensão do dano, para desestimular de forma preventiva a reincidência, será que essas empresas não se adequariam? Penso que sim, e sou um grande defensor da tese. Mas apesar de ser um grande defensor da tese, tenho que lhe noticiar que o STJ, por conta da cabeça do 944 do Código Civil, não vem abraçando a ideia. Não vem abraçando a ideia. O STJ pensa, entende, que ao se medir a indenização pela extensão do dano, não seria viável o juiz determinar uma indenização para além do dano. É o que diz o STJ. O STJ, então, ele traz ali um travamento, uma barreira objetiva no Código Civil para a aplicação do punitive damage, né? Enfim, eu penso que é uma interpretação tacanha do Código Civil, meramente literal de um único artigo. Eu penso que a leitura mais aberta do Código Civil nos permite, obviamente, compreender e concluir que o legislador civilista, mais do que indenizar, quer prevenir danos. Óbvio. A lógica da prevenção, ela deve estar, obviamente, atrelada a uma lógica de reparação, tá? Enfim, mas o STJ vem dificultando em muito a aplicação da ideia, vem dificultando em muito a aplicação da tese. Me chama a atenção ainda, no estudo dessas funções, desses objetivos da responsabilidade civil, que o direito brasileiro, ele é guiado, assim como boa parte do direito mundial, através de uma responsabilidade civil patrimonial. Então ele é guiado aí, ele é norteado através de uma responsabilidade civil patrimonial. Patrimonial. A ideia do direito brasileiro é que o devedor inadimplente, ele responderá com o seu patrimônio. O devedor inadimplente, ele responde através do seu patrimônio. O devedor inadimplente dá ao seu credor a chamada garantia geral, garantia comum. Que garantia é essa, Luciano? Que caso ele não cumpra com sua obrigação, o seu patrimônio pessoal será atingido. Isso se dá há muito tempo no mundo, tá? Veja, antigamente, falo lá das leis das 12 tábuas, enfim, fazendo análise de um percurso histórico, percebe-se que no mundo nós tivemos responsabilidade civil pessoal. Lá nas leis das 12 tábuas, se dizia, em uma determinada tábua lá, que se o sujeito não cumprisse com sua obrigação, não pagasse a sua obrigação, o seu credor poderia prendê-lo. E se após a prisão ele não pagasse ou ninguém pagasse por ele, o seu credor poderia vendê-lo ou escravizá-lo. Você tinha ali uma responsabilidade civil pessoal. A lei das 12 tábuas ia além. Ela dizia que se o sujeito devesse para várias pessoas, se tivéssemos um concurso de credores, seria até possível, senhores, que esse devedor fosse levado às margens do rio Tigres e fatiado, dando-se a maior fatia ao maior credor e a menor fatia ao menor credor. Que loucura, né? Que loucura. Você percebe aqui que talvez a proporcionalidade tenha nascido primeiro do que a dignidade, né? Ninguém se preocupava em fatiar o sujeito. O que se preocupava ali era em um fatiamento proporcional. Que doideira, que loucura. O fato é que, em 1015 ou 1012, mais ou menos, AC, antes de Cristo, veio a chamada Lex Poetélia Papira. Veio a chamada Lex Poetélia Papira. E a Lex Poetélia Papira, ela passou a trabalhar com a ideia de que a responsabilidade civil não seria pessoal, que ela seria patrimonial.
que o devedor inadimplente, ele responderia através do seu patrimônio pelos seus débitos. Ele vai responder através do patrimônio pelos seus débitos. Então, o devedor que não paga a conta hoje, ele tem sobre si uma responsabilidade civil patrimonial. Obviamente, senhores, que essa responsabilidade civil patrimonial, ela não é de todo ilimitada, né? Claro que não. Isso é curioso, porque se você vai lá no Código Civil, artigo 391, o Código Civil, ele nos pontua, senhores, o Código Civil, que o devedor responderá pelo inadimplemento com todos os seus bens. Todos os seus bens. Mas é consabido que não é assim que funciona, né, gente? É consabido que não é assim que funciona, tá? É consabido que há limites executórios, que nós temos que aliar a ideia de uma responsabilidade patrimonial com a manutenção de um mínimo existencial para aquele devedor. Daí por quê? Melhor é o artigo 789 do CPC, que nos aponta que o devedor responderá com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Ressalvadas as restrições estabelecidas em lei. Então, sim, nós temos restrições estabelecidas na norma, a exemplo do bem de família, a exemplo de instrumentos de profissão e assim por diante. Beleza? Me chama a atenção ainda que aqui nas mãos de uma grande obra de responsabilidade civil no Brasil, que eu já lhe indico a leitura, se chama Os Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil. O professor Anderson Schreiber é o autor da obra. O Anderson Schreiber, ele trabalha no seu livro com uma percepção muito interessante de redor da responsabilidade civil. O Anderson nos indica que houve uma verdadeira mudança no paradigma da responsabilidade. Nós mudamos, nós saímos da busca do culpado para a tutela do ofendido. Tá? Então houve uma mudança. Nós saímos da busca do culpado para a tutela do ofendido. Antigamente a responsabilidade civil, e você vai verificar isso aqui nas nossas aulas, nos nossos bate-papos, ela se preocupava muito em buscar culpados. Muito em buscar culpados. Ela queria buscar um culpado, ela queria identificar quem teve culpa naquele dano e punir aquele culpado. Só que o passar do tempo nos demonstrou que buscar culpado nem sempre dá certo. Buscar culpado nem sempre dá certo. Na verdade, a gente começou a verificar isso na Revolução Industrial, quando tínhamos lá acidentes de trabalho causados no manejo das máquinas. E aí, de quem é a culpa? A máquina? Eu vou ajuizar uma ação contra a máquina? Como é que eu vou fazer? Então, buscar culpado nem sempre dá certo. Então, nós mudamos. Nós passamos a pensar mais na tutela do ofendido, na reparação do dano, do que na busca do culpado. Então, mudamos. Passamos a pensar mais na tutela do ofendido do que na busca do culpado. E aí nós mudamos o enfoque de análise, nós mudamos a lente de análise e passamos a caminhar então com a tutela do ofendido, passamos a caminhar mais com a ideia de indenizar danos. Isso gerou o que o Anderson Schreiber chama de uma objetivação da responsabilidade. Afinal, cresceram as hipóteses de responsabilidade civil sem culpa objetiva, isso será tema de análise logo, já já, e percebeu-se também uma erosão dos filtros. Os filtros de responsabilização, eles passaram a ser relativizados. Eles passaram a ser relativizados, galera, e nós passamos então a determinar mais indenizações e a flexibilizar um pouco mais os filtros. Isso teve um lado bom, que é uma ressarcibilidade, um ressarcimento mais largo dos danos, mas esse teve um lado ruim também, porque punir pessoas que não têm culpa e flexibilizar requisitos para responsabilizar alguém, por vezes, dá um certo sentimento de injustiça, né? E isso, vez por outra, salta aos olhos. Né? Quando você conversa, por exemplo, com a seguradora de saúde e o sujeito conseguiu lá uma liminar de um tratamento que não tem cobertura em lugar nenhum, a ANS em lugar nenhum, a seguradora fala, putz,
né? Eu projetei o meu plano de pagamento, o meu preço de seguro aqui para uma determinada situação e aquele sujeito ele consegue uma liminar de algo completamente fora da caixa. Como é que fica isso? Eu vou quebrar dessa forma, né? É aquela ideia da tutela do ofendido. Se busca mais a tutela do ofendido do que um determinado culpado. Beleza? Avanço aos elementos gerais da responsabilidade civil. Passaremos a conversar agora de redor dos elementos gerais da responsabilidade civil. Quais são esses elementos gerais da responsabilidade civil? O que é que eu preciso de elemento geral para buscar uma indenização? A doutrina indica que são 3 os elementos gerais da responsabilidade: conduta humana, dano ou prejuízo e nexo de causalidade. Conduta humana, nexo de causalidade, dano ou prejuízo são os 3 elementos gerais da nossa responsabilidade civil. E sobre eles que nós iremos conversar a partir de então, a partir de agora, tá? Muita gente, quando eu trabalho aqui com esses elementos gerais, me pergunta: professor, e a culpa? A culpa seria, Luciano, um elemento geral da responsabilidade civil? E a resposta é negativa. Não, a culpa não é elemento geral da responsabilidade civil. Por que não? Porque, excepcionalmente, você poderá ter responsabilidade civil sem culpa, tá? Então, excepcionalmente, é possível que você verifique uma responsabilidade civil sem a presença da culpa, uma responsabilidade civil sem culpa. Isso pode acontecer excepcionalmente, tá? Observa-se nas hipóteses de responsabilidade objetiva. Ora, se eu estou a trabalhar com elementos gerais aqui, elementos que haverão de estar presentes em todas e quaisquer situações de responsabilidade civil, obviamente que a culpa, então, ela é afastada. Outra pergunta que me fazem sempre aqui também sobre os elementos gerais. Luciano, o cidadão ser imputável também é o elemento geral da responsabilidade civil? Eu só posso responsabilizar civilmente pessoas imputáveis? A resposta é negativa também. Não. Eventualmente, você vai ver comigo já já, um pouco mais à frente no decorrer da nossa aula, incapazes, eventualmente e excepcionalmente, poderão ser diretamente responsabilizados. Então, a imputabilidade também não é elemento geral da responsabilidade civil. O que você tem de elemento geral, portanto, da responsabilidade civil, que haverá de estar presente em toda e qualquer hipótese, toda e qualquer situação de responsabilidade civil, são esses 3. Conduta humana, nexo de causalidade, dano ou prejuízo. E sobre isso, conversaremos a partir de então, a partir de agora. E vou começar com o primeiro elemento: conduta humana. O que é a conduta humana? A conduta humana é uma ação, é um comportamento humano. Uma ação, um comportamento humano que pode ser positivo ou negativo. Positivo ou negativo. Se positiva, ela é chamada de comissiva, também pela doutrina. Se negativa, ela é chamada de omissiva. Então, você pode ter uma conduta humana, positiva ou negativa, hábil a gerar responsabilidade civil. Bem, essa conduta humana, ela tem que ser voluntária. Ela não pode ser involuntária. Comportamentos involuntários, na regra geral, não geram dever de reparar. Tem um exemplo de um autor, eu acho um exemplo horroroso, mas vou dar porque está em todos os livros, que é o sujeito que está olhando a Mona Lisa e espirra sangue. E mela o quadro da Mona Lisa de sangue. Bem, isso nunca vai acontecer, né? Primeiro que a Mona Lisa fica a quilômetros de distância quando você vai vê-la, né? Haja um espirro a longa distância assim. E segundo que ela tem uma capa de proteção à frente dela, um vidro, né? Obviamente. Mas, enfim, imaginando que isso acontecesse, não haveria de se falar de responsabilidade civil porque a conduta foi involuntária. Para que eu tenha responsabilidade civil, demanda-se voluntariedade na conduta. Professor, voluntariedade na conduta significa dolo?
Então a expressão dolo, ela é sinônima de voluntariedade na conduta? Será? Sobre isso, eu e você iremos esclarecer já já no nosso próximo bloco. É um minutinho, até daqui a pouco.